O bom da psicoterapia é que ela tem muitos aportes teóricos. Sim. E tem muitas técnicas. Aí você diz, Rita, é possível modificar isso? É. Porque toda crença que fica com as ideias enraizadas, ela vira postulado. E o que gostariam de dizer e que não, por algum motivo, pelas suas crenças, pelos seus postulados, não conseguem dizer. Sim. E aí implodem. Dizer simplesmente não é um ato de coragem. O ser humano, Igor, 95%, e aí pouca gente sabe disso, 95% da mente do homem é composta pelo inconsciente. 5% é composta pelo consciente. Sejam muito bem-vindos ao Juntos para Somar, podcast que busca inspirar e trazer reflexões sobre empreendedorismo, liderança e autoconhecimento. Eu sou o Igor Ferreira, empresário focado em desenvolvimento humano, e estou aqui para poder dividir um pouco, da minha história e também trazer alguns convidados para poder partilhar com vocês aqui conhecimento, insights sobre o mundo dos negócios, o mundo, na verdade, o dia a dia que pode ajudar a gente no nosso processo de crescimento. Hoje, a gente vai falar sobre como a psicoterapia pode ajudar empreendedores nos desafios do dia a dia. E quem está comigo aqui hoje é a Rita Homem. Ela que é... Eu vou ler o currículo porque a mulher já foi de tudo, né? É muita história, e vai dividir com a gente aqui um pouquinho da história dela. Mas Rita, ela é advogada, psicopedagoga, psicoterapeuta, escritora e apresentadora com mais de 22 anos de experiência. Rita, seja muito bem-vindos ao Junto para Somar. É uma honra estar aqui contigo. E queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público, falasse um pouquinho da sua história. Primeiramente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, a Laerte. Obrigada, Igor. Estamos aqui juntos para somar experiências, somar o que vocês desejarem colher aqui nesta tarde de hoje. Tarde de que antecede o Natal, véspera de Natal, um momento propício para que a gente possa discutir, para que a gente possa trazer aqui temas reflexivos para os seus ouvintes, para a população de um modo geral, a todos que prestigiam aqui os Juntos para Somar. A honra é toda nossa estar aqui contigo, Rita. E para a gente começar aqui nosso bate-papo, eu queria que você desse para a gente um pouquinho da sua visão de como é que tudo isso, que tem na sua jornada, advogada, psicopedagoga, psicoterapeuta, como é que essas áreas se juntam hoje no seu dia a dia? Então, vou me refutar aqui, de dispensar a minha apresentação, porque você já fez muito bem, não é? Eu me formei em psicopedagogia, área da qual eu atuei pouco tempo, porque nasceu o interesse, um chamado para a área do direito. Eu fui advogar e aí não parei mais, né? Fui advogar, e advogo por 22 anos, sou 22 anos de estrada. E, nesse ínterim, sempre focada na área administrativa, na área tributária. Recentemente, eu digo bem recentemente mesmo, há um ano atrás, em outubro, mais precisamente outubro de 2023, eu recebi um chamamento para escrever um livro. E aí é interessante, Igor, que muitas pessoas perguntam assim, mas por que você não escreveu na pandemia? Sim. Que foi um momento onde as pessoas ficaram reflexivas, ficaram dentro das suas casas. E eu acho que, durante a pandemia, foi um laboratório de reflexão. Não foi um laboratório de pesquisas de maneira prática, mas eu tenho para mim que, de uma maneira ainda incipiente, de uma maneira inconsciente, eu já fazia lá minha pesquisa, e fruto de observações e de reflexões. Fato é que, logo após a pandemia, eu comecei a escrever e parecia que eu psicografava. E aí eu digo, por que eu digo? Porque foi um período de laboratório. E foi um laboratório, porque quando eu me
predispus a sentar para escrever, eu sabia exatamente o que escrever. Era uma coletânea de exposição de pensamentos. Pensamentos que ocorreram comigo, que são fatos verídicos, e histórias vividas por terceiros, que, com um olhar de espectador da janela, eu observava e construía essas histórias. Então, não foi difícil, apenas precisou propósito, precisou foco, precisou estratégia, sim, precisou um raciocínio lógico, clareza mental, mas, acima de tudo, determinação para sentar e escrever. Eu fiz isso. Inicialmente, nasceu um livro de formato e-book. Sim. Mas aí eu queria sentir o mercado, eu queria me posicionar no mercado. Quem faz livro não escreve para ficar rico. Livro, eu digo sempre, livro a gente não vende. Mas qual é o lado positivo? Além da sua vontade, que é inerente à alma, né? É um propósito de escrever. É um chamado para que você possa levar experiências a outras pessoas. E aí eu digo sempre que a aprendizagem, ela funciona assim como 2 pilares, né? Alguém está sedento para falar, para contar a sua história, e do outro lado, da outra ponta, tem alguém sedento para aprender, por ouvir. Sempre tem alguém que vai aprender o que você está passando. Então, né? assim, é uma cadeia. Eu digo que a aprendizagem é uma cadeia simbiótica, né? Entre alimentantes e alimentados. E, partindo desse pressuposto, eu quis escrever. E deu muito certo, porque, como eu disse, livro não é para vender, livro não é para ganhar dinheiro, mas o desdobramento que o livro dá a você, além da sua satisfação pessoal, não financeira, mas o cultural, né, social. Eu tive muitos convites a partir deste livro. Eu participei de muitas lives a partir deste livro. E o primeiro convite para a área da comunicação nasceu em decorrência deste livro. Uma das lives que eu fazia, eu fui assistida, porque depois passou pelo YouTube e tal. Sim. E uma pessoa que me assistiu, que me ouviu, se encantou com as minhas histórias e me convidou, disse, olha, vamos fazer TV? Vamos participar de um quadro na TV. E eu digo sempre que foi a minha régua e meu compasso. Foi os primeiros passos que foram dados na comunicação. Comunicação é essa que hoje eu amo. A gente que você dá da área de comunicação também, Igor, e você sabe bem do que eu estou falando. Na comunicação a gente se desenvolve a cada dia. Cada dia é uma aprendizagem nova. A gente aprende com os convidados que levam ali suas histórias, mas, sobretudo, a nós mesmos. Né? É uma evolução a cada dia, é uma aprendizagem a cada dia. Você vai ressignificando, você vai aprendendo ali com aquelas histórias todas. E como você vai evoluindo? Como você vai buscando em você mesmo esse processo de evolução? E daí veio o segundo livro, que foi uma coautoria. Já nasceram outros convites para outras coautorias, mas eu agora estou destinada a escrever o meu segundo solo, que será o meu terceiro, não me fechando às coautorias. Eu entendo como importante tudo que se faça, tudo tem a sua importância. E, por último, Igor, falando aí nessa área acadêmica, para a gente se expandir um pouco mais, eu, por conta do livro também, você veja quantos desdobramentos teve o livro. Uma das minhas mentoras iniciais deste livro disse, mas você está escrevendo neurociência. Eu digo, não, eu estou escrevendo psicopedagogia. Ele disse, não, você está escrevendo, ainda que de forma empírica, você está escrevendo sobre psicoterapia. Isso no seu primeiro livro? No meu primeiro livro. Sim. Eu disse, como psicoterapia? Eu sou psicopedagoga e sou advogada. Ela disse, mas eu não sei. Mas você está escrevendo psicoterapia e você tem uma obrigação de estudar psicoterapia. Então, a psicoterapia veio meio que como um dom no processo. Veio no curso do processo e você vai ter mais legitimidade. Vai alimentar ainda mais a sua fala e vai potencializar ainda mais a sua fala. Eu não nego, eu sou geminiana. Geminiana, ela é multifacetária. Ela faz um monte de coisa e procura fazer bem feito. Sim. E procura dar resultado. E eu não fugi à regra, eu vou fazer psicoterapia e encarei. Hoje já estou aqui formada,
Foi um curso de habilitação de 2 anos. Formei agora recentemente. Já estou legitimada realmente e ela não estava errada. Eu a encontrei e eu disse, você tinha toda a razão quando falava que ia potencializar a fala. Realmente é um curso muito rico, não é? E eu estou aqui, inclusive, para o meu 3º livro para falar da psicoterapia, e, inclusive, é o tema do nosso podcast de hoje. Em que a psicoterapia pode atuar, de que forma que ela pode atuar nas mais diversas áreas. Desculpe eu fazer esse introito, advogado tem essa mania, de tudo fazer introito. Não, mas é bom porque quem está em casa, quem está assistindo em casa, no carro, ouvindo aqui a gente, com essa introdução, consegue entender melhor o porquê que a gente chegou nesse ponto da psicoterapia para ajudar nos processos, né? Então, até é curioso, como você falou agora, foi meio que um dom, que você começou achando que estava escrevendo por um caminho e já estava, de forma empírica, caminhando para outro caminho mais profundo, né? E eu fui me apaixonando. Eu digo que hoje eu sou uma advogada psicoterapeuta. Sim. Eu não tenho a menor dúvida, porque eu me encantei, e eu vou lhe dizer por quê, e você também vai se encantar, e vocês também, que nos ouvem também, irão se encantar. A psicoterapia, ela nasce de um tripé, que é corpo, mente e espírito. Tá? Então, porque ela é uma psicoterapia TTS, a gente chama de transpessoal sistêmica, é uma terapia transpessoal sistêmica, TTS, porque o propósito da psicoterapia TTS é enxergar o homem além, não é? Vamos buscar a raiz do conflito, vamos buscar a matriz. Porque, veja bem, Igor, se eu chego com um determinado problema para você, vamos supor, uma síndrome de pânico, ou se eu chego com uma crise de angústia, né, no consultório, ou mesmo com uma amiga, eu narro para você alguns episódios que eu venho sofrendo, que são transtornos bem acentuados no dia a dia de hoje. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já reconhece a saúde mental como uma verdadeira epidemia social. Né? E as pessoas, cada vez mais, elas estão adoecidas da sua alma. E isso não é prerrogativa dos próprios psicoterapeutas, isso acontece cada vez mais com os próprios médicos, né? Diante da sua carga laboral, de plantões. Isso acontece na Polícia Civil, né? O afastamento, né? de atestado médico entre os policiais, seja militar, seja civil, é muito grande. Porque não aguenta aquele... A pressão, a carga, né? A carga é muito alta. A carga emocional geral, né? Tanto na próprio ofício, quando você fala de polícia, no próprio ofício do dia a dia, como em casa, a família preocupada com ele na rua, e é filho, é esposa. É uma carga psicológica absurda, né? Não sabe se vai chegar, não sabe se chega em casa, se chega, não sabe de que forma chega. Então, assim, essa pressão... essa atmosfera de pressão, as pessoas não conseguem lidar com isso. Então, eu preciso ter um suporte. E quando eu falo em musculatura emocional, é você justamente ter esse suporte emocional. Não é que você vá se livrar disso, você vai se preparar o terreno, deixar o terreno mais forte para absorver o impacto de uma forma mais plausível, de uma forma mais leve, de uma forma mais sustentável, que não lhe derrube. Sim. Porque se lhe derruba, Igor, você cai aí nesses transtornos de pânico, você cai nesses transtornos das mais diversas síndromes, seja de humor, de personalidade, o burnout. Nunca se falou tanto em burnout como se fala hoje em dia nas grandes organizações. Isso. E as pessoas me perguntam, é só na empresa? Não, gente, dentro de casa também. Aquela dona de casa que tem a multitarefa de cuidar do filho, de organizar a casa e ajudar o marido nas tarefas profissionais para poder gerar renda e dividir a renda para sustentar a casa. Então, assim, são pessoas que sofrem de todos os lados, pressões, de todos os tipos que você puder imaginar. E se não há um respaldo emocional, elas vão entrar aí nessas estatísticas. Não é? O Brasil já lidera na América Latina casos de angústias e depressão. Né? A ansiedade
é um mal que aflige a sociedade moderna. Quem não Ansiedade, teve depressão. ou tem problemas de ansiedade, né? Inclusive, eu falo muito quando eu falo essas questões, seja de pânico, de síndrome de pânico, de ansiedade, de angústia, depressão, porque tudo é uma fenda que se abre e que se você não trata, porque o grande pilar da psicoterapia é identificar o conflito. O que é que causa aquilo? No caso? Vamos buscar a causa, porque, Igor, enquanto você não busca a causa, você não trata. E aí as pessoas perguntam sempre qual é a grande diferença, e aqui eu estava conversando nos bastidores, qual é a grande diferença da psicoterapia para a psicologia ortodoxa, não é? Primeiro, já lhe digo, a questão do diagnóstico. Quem é psicoterapeuta não se preocupa tanto com o diagnóstico. Vamos tratar a raiz do problema. Não, está doente, está ansiolítico, não. Por detrás do conflito existe uma causa. E enquanto a gente não localiza o conflito, a gente não trabalha ele. Tá? E esse conflito, não tenha dúvida, esse conflito às vezes reside, ou digo melhor, às vezes não, na maioria das vezes, ele reside na criança. Vamos investigar. Então, é um trabalho investigativo, é um trabalho de mapeamento. Quando você fala da criança, é traumas que a pessoa tinha desde a infância. E eu digo sempre que o adulto de hoje traz uma criança ferida em algum modo que vai fazer reverberar no adulto de hoje. Interessante. E pode ainda, inclusive, Igor, estar na vida intrauterina. E lhe digo mais, pode estar na ancestralidade. Então, vamos fazer um mapeamento, vamos fazer um trabalho investigativo, porque aquela criança com aquela síndrome, com aquela questão de abandono, que foi abandonada pela mãe, porque a mãe saía para trabalhar de manhã porque precisava laborar e ganhar o dinheiro para sustentar a casa, e muitas vezes a criança criou o trauma, que o trauma, muitas vezes, não é o fato em si. Sim. O trauma é a interpretação que você tem sobre o fato. Interessante. Então, a mãe que saía de manhã e voltava à noite, o pai que saía de manhã e que voltava à noite, e isso era muito comum, principalmente no interior, deixar o irmão mais velho cuidando do irmão mais novo, né? E aquilo a criança entendia e interpretava como um abandono. Sim. Que muitas vezes não era. E isso faz reverberar na fase adulta, ela carrega com essa interpretação dela, vem para a fase adulta, e isso cria uma série de problemas. Eu falei do trauma, mas pode ter milhões de outros problemas, né? Que faz com que ela não se situe, não é? Que faz com que ela tenha problemas nos relacionamentos, que faz, inclusive, às vezes, ela repetir, e a gente chama de saga, né? Aquela repetição dos erros que ela entendeu como verdade, que viraram crenças, que viraram verdadeiros pressupostos. Sim. Que faz ela repetir. Eu estudei coach, né? Fiz lá na Febracis essa parte de coach, entender um pouquinho de crenças limitantes. E eu acho que uma das bases é exatamente sobre isso, né? É tipo assim, fala-se muito de, você acaba repetindo os maus hábitos que seus pais tinham, que você até condenava, mas está tão enraizado em você. Exatamente. Que você faz até sem saber. Ou exatamente. Porque você não tem repertório para poder fazer diferente. Exatamente. Mas aí eu vou lhe tocar em um ponto muito importante que a psicoterapia trata. Sim. O bom da psicoterapia, olha como eu sou empolgada. O bom da psicoterapia é que ela tem muitos aportes teóricos. Sim. E tem muitas técnicas. Aí você diz, Rita, é possível modificar isso? Porque toda crença que fica com as ideias enraizadas, ela vira postulado. E o postulado é muito mais forte do que uma crença. Sim. Essas crenças limitantes. É possível... Postulado é como se fosse a verdade absoluta. É uma verdade, é uma sentença que eu tomo como verdadeira. Não é? Homem não presta. Não é? Quem disse isso? Eu acreditei nisso porque a minha avó falava, a minha mãe falava o tempo todo e eu aprendi, né, dizer isso. E eu internalizei isso como uma verdade. E isso vai fazer com que eu tenha
problemas nos meus relacionamentos pessoais. Isso vai fazer com que eu tenha problemas nos meus relacionamentos afetivos. É possível fazer, através de técnicas, um resgate da minha criança ferida. Aquela criança que ouviu lá a mãe e o pai dizer. Porque isso tudo que eu estou falando, Igor, é o meu ecossistema. Você falou essa questão do postulado agora, eu lembrei de uma coisa que, principalmente para os empresários, né? A gente vê muito empresário que o cara está trabalhando e não consegue ter uma vida saudável. E aí, quando você vai lá na raiz conversar com o cara tem um postulado, uma crença de que dinheiro não presta. Se dinheiro não presta, esse cara nunca vai conseguir acumular riqueza. Exatamente. Porque em algum momento ele ouviu o pai reclamando de dinheiro, passou dificuldade na infância, e ele não consegue enxergar aquilo ali como uma coisa que é para melhorar a vida dele. Ele enxerga como sempre como uma coisa ruim. Então ele está sempre preso no lado negativo do dinheiro e não no lado positivo. Uhum. Então, você está me dizendo, na psicoterapia eu consigo tirar esse cara desse círculo vicioso, né? Consegue através de uma técnica. Nós temos muitas técnicas trabalhadas em consultório. Sim. Tá? E uma técnica que aqui não caberia agora falar, porque eu acho que eu precisaria de muitos episódios para falar, que se chama-se reprogramação mental. Sim. É possível eu anular essa teoria, essa tese, né? Essa sentença que a pessoa enraizou. Dinheiro não traz felicidade. Quem disse que dinheiro não traz felicidade? Dinheiro até pode não comprar tudo, mas traz felicidade sim. E é bom. É bom, é gratificante. É o fruto do seu trabalho. Então, eu trabalhei, eu consegui aquele dinheiro, eu almejei aquilo, eu fiz jus aquilo. É uma recompensa material daquilo. E é bom que eu possa ter uma recompensa material de comprar essa taça. Porque eu quis e eu objetivei aquilo. Inclusive, isso aqui é um propósito. Eu quero essa taça, então eu vou trabalhar. O que precisa ser feito para eu conseguir alcançar aquilo que eu quero, né? Eu vou trabalhar porque eu quero comprar aquela taça. Eu vou trabalhar porque eu quero fazer aquela viagem. Eu quero trabalhar porque eu quero trocar aquele carro. Que mal há nisso? Então, assim, precisa desmistificar muitas coisas. E aí, a reprogramação mental, Igor, é uma das entre tantas ferramentas que a psicoterapia trabalha, não é? E essa reprogramação mental, ela vai servir a quem? A qualquer pessoa, independente de gênero, de classe social, de etnia, e que profissão, em qualquer profissão, principalmente a você empresário. Você precisa ter clareza mental, você precisa ter um grau de percepção para vender bem seu produto. E para vender bem o seu produto, você tem que acreditar nele. E você acreditar nele, você tem que acreditar primeiro em si. Porque se eu não me convenço, eu não convenço ninguém. Não é verdade? Então, assim, no que é que a reprogramação mental? Quando nós nascemos, Igor, nós temos 25%, até fazer o somatório, do ecossistema da ancestralidade. Eu tenho lá 25% do pai, eu tenho 25% da mãe, eu tenho da minha ancestralidade e eu tenho aqui da minha zona multidimensional. O que é a zona multidimensional? É a minha zona, é o meu ecossistema. Você imagine, vamos aqui, invisivelmente, aqui, imaginariamente, porque a gente trabalha com o real e com o imaginário. Sim. Tá? O que favorecer? Vamos imaginariamente criar uma pirâmide e que na base da minha pirâmide eu tenho aqui elementos de basilares, que são elementos basais de sono, de nutrição e de libido. E aí eu falo libido, quando eu falo libido, não é libido do sexo não, gente. Sim. É libido da gana, da vontade vida. de realizar, do tesão de fazer a coisa acontecer. Muitas pessoas não têm. Me falta, eu estou fadigada, eu não consigo fazer com que o meu projeto dê certo. As coisas não andam. É aquela pessoa que está começando a escrever um livro, não sai do primeiro capítulo. Para pela metade. Para pela metade. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? Tem um projeto, vislumbra com o projeto, não compra a ideia, porque na metade para. É a falta de libido, não é? Eu preciso trabalhar de forma alinhada. Por isso eu falei que a psicoterapia é algo muito interessante, porque trabalha com corpo, mente e espírito.
Eu não vou trabalhar só com mente e cérebro, como a psicologia ortodoxa trabalha. Sim. Eu não posso desprezar o meu lado espiritual, eu não posso desprezar o meu lado energético. Olha aí, eu falando da libido. E a libido é o quê? A libido nada mais é do que essa fonte energética que nos alimenta diariamente. Se eu não tenho a minha libido, é um emaranhado, é uma teia de aranha. Um influencia no outro, os elementos se coadunam. Eu preciso ter, para o meu ecossistema, tá ok? Para o meu ecossistema funcionar, eu preciso ter esses elementos alinhados, de mão dadas. Sim. Tá? Por quê? Se eu não tenho o meu ecossistema, que é oriundo dessas relações basais funcionando bem, isso vai repercutir nas minhas relações sociais, nas minhas relações afetivas. Porque o meu ecossistema é fruto desse emaranhado, dessa teia de Um aranha. influencia no outro. Mas né? não tenha dúvida, não tenha dúvida. É aquela pessoa que diz assim, gente, o sono é muito importante na vida da pessoa. Ah, mas eu dormi bem, dormi 8 horas. Quem disse que você dormiu 8 horas, que você dormiu bem? Quem disse que a quantidade é a qualidade do sono que você precisa ter? Quantidade não é qualidade. Não né? é, de jeito nenhum. Você dormiu bem? Como? Como eu vou saber da forma como você acordou? Principalmente. Se eu acordei disposta. Exato. Ah, eu dormi 10 horas, já acordou super indisposta. E aí só... Tem gente que dorme muito, mas já acorda cansado. do mesmo Acorda jeito. cansado, porque não dormiu bem. E aí você é uma pessoa fadigada. Se você é uma pessoa fadigada não só fisicamente, mas mentalmente, sua produtividade ela fica altamente comprometida. Com certeza. E você não vai desenvolver bem suas tarefas. Quando você fala de ecossistema, eu lembro muito de um... Eu sempre falo isso para as pessoas que estão comigo, né? Trabalhando, ou que andam comigo, sobre a roda da vida, né? Você tem que estar com todas as partes da sua vida bem. Não adianta você estar só com... minha família está muito bem, mas meu profissional não está andando direito. Em algum momento isso aí vai afetar a sua parte familiar. Eu tenho muitos amigos, mas, pô, eu não estou dando ênfase na minha parte de educação, nem a parte da minha família. Em algum momento isso aqui não vai casar. Então, se sua roda da vida espiritual, religiosa, família, amigos, estudo, financeiro, se tudo não estiver realmente alinhado, em algum momento, aquilo que você acha que está perfeito vai desandar, porque a gente é um ecossistema complexo de várias coisas emaranhadas, né? Então, quando você fala nisso, só me vem isso na minha cabeça. Eu tenho que estar com tudo realmente. E não é que não é que tem que estar perfeito, não é isso, mas você tem que ter atenção e ter consciência. Bem. Tem que funcionar bem. E até consciência de onde é que você está. Realmente, talvez eu não esteja 100% hoje com minha família, mas eu tenho ciência disso e eu tenho um plano para poder chegar e estar bem do jeito que eu gostaria de estar, né? Às vezes a gente fala lá, você tá bem com seu filho? Eu não tenho um filho. Ótimo. Isso é o que você quer? Então tá beleza. Porque tem gente que não tem filho, mas o que ela queria era filho. Então são realidades diferentes. Todo mundo tem que se conhecer de fato para entender até onde vai chegar nessa questão do ecossistema, Sim. né? Igor, na medicina, e aí os elementos se coadunam, as matérias se coadunam, né? Existe o que a gente chama de hemisférios. Sim. Né? Hemisfério direito, e aí a psicologia toma emprestada essas teorias, essas teses e essas práticas e traz, né, para enriquecer o nosso grau de estudo. Esse hemisfério direito e hemisfério esquerdo, o que é que seriam isso? Né? O hemisfério esquerdo ele é responsável pela sua lógica, pelo grau de raciocínio, né? Pela sua execução de tarefas. O hemisfério direito ele é muito mais sonhador, ele é ligado à paixão, ele é ligado ao artista, ele é ligado à criatividade, à minha emoção. Então, assim, qual é o maior desafio do homem na idade moderna? É a busca do equilíbrio entre estes dois hemisférios. Né? Até que ponto eu estou aqui e eu tenho que ser emocional? Né? Você, empresário, que vende lá o seu produto, que vende lá o seu serviço ou o seu comércio, eu preciso ter o limite do ser racional, né? E do ser o sonhador, aquele que vai projetar, mas eu preciso também executar. Então, não vamos tirar o pé no chão, não vamos voar. Até que momento eu tenho que ser mais arredio, mais agressivo no meu marketing, na minha propaganda? Até que ponto eu tenho que ser mais comedido? Então,
essa busca dos hemisférios, a gente, de maneira involuntária e de maneira inconsciente, a gente labuta e a gente exerce e faz isso todos os dias. Embora não saibamos, mas fazemos isso todo dia, né? É por isso que a vida, ela nos prega peças, né? Que são provações. E voltando nesse emaranhado de tantos detalhes, de tantos conteúdos aqui, eu quis falar do gotejar em cavernas vazias. Tudo isso que a gente está conversando aqui, Igor, ele vem em forma de repertório, de capítulos, e eu vim abordando, porque isso tudo é a vida. E eu quis, e aí você me permita aqui, a gente vai fazer uma correlação, não é? Porque eu trouxe ele aqui para isso. Olha só, o significado desta capa. Eu digo sempre que nenhum leitor ele vai comprar um livro se a capa não atrair. Então, é pouca gente que lê o prefácio, né, para filtrar o seu grau de busca. O que motiva o leitor a comprar ou não o livro é a sua capa. Então, eu tinha isso em mente, eu quis criar uma capa forte de significado. Eu poderia fazer uma live para ti somente pela capa, né? Porque o gotejar, a começar pelo título... Eu tô curioso desde quando você chegou aqui no estúdio. Eu não quis dizer. Para entender o gotejar em cavernas vazias. Eu não quis dizer. Eu estava aguardando as 7 chaves. O que é, gente, o gotejar em cavernas vazias? Com muito prazer, eu vos apresento. O gotejar, ele vem do gotejamento. O que é o gotejar? É o gota a gota, é o pinga-pinga, é o step by step. É a nossa vida. A nossa vida é um gotejamento. E eu não consigo conceber a aprendizagem. E aí eu digo aprendizagem, eu não estou me referindo só à questão educacional na escola, não, gente. Eu estou falando aprendizagem de você, empresário, como empreender. É um gotejamento. Você aprende dia a dia. Eu não tenho dúvida que o médico que está ali na SAMU, a cada doente que passa, eu ouvi de um médico, que inclusive se formou comigo em psicoterapia, ele disse, quantas aprendizagens eu adquiro. Por exemplo, eu estive para dar alta a um senhor de idade que já estava ali para desejar uma boa morte, porque ele já tinha percorrido todas as alas do hospital, entre cirurgia, já não tinha mais baço, não tinha estômago, estava já ali já para morrer. E ele dizia assim, olha, eu estou feliz da vida, porque eu vou partir e a minha missão foi cumprida. Eu digo, gente, quem se prepara para a morte? Então, você vê o grau de evolução de uma pessoa dessa, e esse médico disse que o quanto que ele aprendeu naquele dia em ter ouvido aquilo, e que a vida dele mudou, Sim. Deu um start, mudou, virou a chave, porque até então ele estava aborrecido, chateado com algumas coisas, e que aquilo não era nada. Então, isso é aprendizagem, é disso que fala o gotejar, é do gotejamento que é diário. E por que em cavernas vazias? Porque essas cavernas vazias é o que nós temos, Igor. Todos nós temos as nossas cavernas vazias. As cavernas vazias, minha gente, são as lacunas, são os buracos negros que nós temos dentro da gente. É aquele quarto que você elege seu, ou que seu filho elege, principalmente o adolescente que está naquela fase de transição, naquela fase de questionamento, de tudo questiona, ele elege um lugar. Então, essas são as cavernas vazias, são as lacunas. Observe que eu quis uma caverna vazia de um homem que foi um homem cientificamente falando, sem gênero, homem e mulher, né? Um homem saindo de dentro da caverna para fora, em busca do horizonte. Porque o gotejar em cavernas vazias representa essa quebra de paradigmas, essa quebra de valores. E é isso que nós temos que nos respaldar. É na quebra de valores, é na quebra de paradigmas, é substituir o velho pelo novo, do que não me serve mais. E aí vem o quê? Vem a reprogramação mental. Olha como eu vou fazer uma correlação Sim. de tudo, não é? O que é reprogramação mental? É o tirar do que não me serve mais,
Lembra que eu falei que o homem do ecossistema, ele é resultado dos 25% de tudo? Do pai, da mãe, da ancestralidade e da minha zona multidimensional, que é esse grande ecossistema. Ele cria as crenças limitantes. Ele cria os postulados dele. Então, no caso, ele tem que aprender aquilo que ele vai reter e aquilo que ele tem que abandonar, né? Ele, como ele tem um sistema programado, não é? Ele já tem um sistema programado. E é difícil, mas é possível você fazer uma reprogramação do que não me serve, dos meus postulados que não me servem, dos meus postulados que estão atrapalhando a minha vida comercial, a minha vida laboral, a minha vida familiar, a minha vida nas relações sociais, nas minhas relações afetivas. Vamos desprezar, vamos eliminar o que não me serve e vamos trazer novos. Mas para que eu possa trazer novos elementos e limpar a minha mente, porque a mente, ela funciona assim, é onde estão os meus desejos, é onde estão as minhas vontades de realizar. O cérebro, ele executa. Sim. Então, eu preciso eliminar o que está, as minhas crenças, os meus postulados, né, os meus traumas, os meus transtornos, tudo que está alojado na minha mente. Vamos excluir, vamos limpar e fazer uma reprogramação através de aportes teóricos, através de muitas técnicas. É possível. O que a gente promete não é cura. A gente não vai tirar nenhum coelho da cartola e vai com a vara de mágica dizer, sai tudo, limpa tudo, não é assim. E depende também da dedicação da outra pessoa, né? Não tenha dúvida. Se o psicoterapeuta faz tudo o que ele tem que fazer, técnicas, como você mesmo falou, né? Técnicas, e a pessoa não se dedica para aquilo, não está aberto. Como você falou da aprendizagem, né? Você falou, a pessoa tem que estar aberta. Se você está aberto, eu trabalhava vendendo de porta a porta, né? E aí a gente ia para bairros populares, pessoas que tinham zero de educação formal. Eu sentava com um cara desse que tinha comércio há 20 anos lá em, sei lá, Sussuarana. O cara tinha muita coisa para poder te ensinar, da forma dele. Mas se você está aberto para aprender, você vai aprender pra caramba. Então, a mesma coisa, a pessoa que vai lá para uma terapia dessa, ela tem que estar aberta para poder que as coisas funcionem, porque senão nada vai funcionar realmente de fato no processo, né? Não tem a menor dúvida. Inclusive, tem uma frase que diz que nenhum especialista, por melhor que ele seja, ele irá desenvolver alguém se não houver a predisposição deste alguém para que o desenvolvimento ocorra. Muito boa essa frase. Então, vai depender muito. Você está ali como condutor, você está ali como um orientador, mas se não houver essa vontade... E eu digo sempre, gente, quando a gente cai, inclusive foi um dos capítulos que eu falei sobre isso, porque a gente nunca sabe quando a dor sempre bate ou baterá algum dia na sua porta. Sim. Mas não tenha dúvida, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Não se desespere, não caia. E se cair no fundo de um poço, saiba que tem uma mola. E eu digo sempre que a altura é você que dirá. Não é? Então, subir a superfície só depende de você. Por mais que exista aportes teóricos, por mais que exista ferramentas, e existem muitas a seu favor, se não houver essa predisposição sua, essa vontade não ocorre. Ou como você falou, o libido, que é aquela vontade de fazer as coisas acontecerem, vontade de fazer as coisas mudarem, né? Precisa, às vezes, Igor, a pessoa não tem essa gana, essa suficiente, né, para que lhe permita você fazer isso. Você vai precisar de ajuda de um profissional. Você vai precisar de uma ajuda, ainda que você não entenda de que forma isso vai acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer, você vai precisar de uma ajuda de um psicólogo ou um psicoterapeuta que está lá para transformar a sua vida, para lhe dar as diretrizes, vai estar lá para lhe dar as bússolas. As ferramentas que a psicoterapia dispõe, elas são inúmeras. E poderosas, né? Muito poderosas. Para você ter ideia, a psicoterapia, ela trabalha com regressão, né? Com terapia regressiva, trabalha com constelação familiar, trabalha com técnicas que eu acho uma das mais eficazes, que a gente chama, inclusive eu assisti um filme
eu estava tentando me lembrar o nome desse filme, e ela trabalhava justamente essa questão da técnica do home. E o que técnica é essa? É aquela técnica que vai buscar a criança. A criança, ela nessa técnica, a gente dissocia, porque você chega lá movida pela dor, e quando você está lá movida pela dor, é um momento oportuno que o terapeuta ele tem para aproveitar você naquele momento, porque você, quando está movido pela dor, Igor, você consegue se despir, né, da sua máscara. Saem todos os papéis e tá só você de fato, né? Inclusive, a esse respeito, se Freud ele foi o grande pai da psicanálise, o Jung, o Carl Jung, que foi discípulo, foi aluno, foi aprendiz de Freud, ele diz assim, olha, vamos falar sobre as sombras. Não é? Se Freud ele traz o id, o ego e o superego, e trabalha muito bem nisso, um popstar, Freud, Jung, ele com as suas aprendizagens todas, ele traz um repertório incrível, lindo, didático e excepcionante, maravilhoso no que diz respeito a essas máscaras que o homem utiliza para se proteger, né? Para se blindar de algo que ele acredita e não se expor. Não é? Então, assim, o que é que Jung fala a respeito das sombras, a respeito das máscaras? É muito útil, é muito usual no nosso dia a dia. Com relação a quê? Com relação a esse mundo fake, esse mundo da internet. Esse mundo da inteligência, vamos dizer assim, artificial, não é? Porque existe um lado artificial muito grande, onde as pessoas, Igor, que se mostram na internet, e aí trazendo aqui, contextualizando, trazendo para a nossa realidade, elas não são aquilo que passam a ser. Sim. Elas são um recorte. E na maioria das vezes o recorte só o recorte bonitinho, né? É um recorte do que é bom, do que é belo, do que é bonito, do que é feliz, do que é positivo. Não é? Tanto que foi uma repercussão a história de Jennifer, da janela do avião. Sim. Que não querendo explorar essa história aqui, mas foi uma repercussão. Uma pessoa do anonimato atingiu 2 milhões de seguidores porque ela teve a coragem de dizer a menor palavra do mundo, mas a mais difícil. De dizer não. E estava todo o seu direito. E ela tinha o direito de dizer não. Exato. Apenas, inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, porque eu escrevo artigo por LinkedIn. Tanto de natureza jurídica, como de natureza ligada à neurociência, à psicopedagógica, à psicoterapêutica. Sim. O não de Jennifer representou um desabafo, um nó na garganta daquelas pessoas que não têm coragem, que gostariam de dizer e que, por algum motivo, pelas suas crenças, pelos seus postulados, não conseguem dizer. Sim. E aí implodem. Dizer simplesmente não é um ato de coragem. É um rompimento dos meus valores, daquilo que eu penso, daquilo que eu gostaria de falar, e eu não tenho coragem. Acho que ela virou meio que uma heroína. Exato. Das pessoas que estão presas nesse... Eu tenho que dizer sim para tudo, eu tenho que aceitar tudo, porque senão vou ser julgado, né? E sofrem. Tanto é que quem filmou e julgou ela lá no Exatamente. Achou que estava sendo a rainha Exatamente. Olha a inversão dos valores. É complicado, né? Não é? Olha a inversão dos valores. Tira uma dúvida, Rita. Quando a gente fala sobre psicoterapia, eu sempre ouço falar que existem várias vertentes, né? Tem o TCC, terapia humanista e outras mais. Qual a diferença assim, de uma para outra de forma meio prática que você poderia passar para a gente? O TCC, que é uma teoria da técnica comportamental, né, vai trabalhar muito com cognitivo. Não é? O que é o cognitivo? Que eu falei lá na frente, olha, a gente tem que ter clareza mental. As pessoas, quando estão acometidas por alguma síndrome, a primeira baixa que ela tem é da clareza mental. Sim.
né? Ela perde um pouco o seu grau de percepção. É como se ela tivesse tivesse uma visão nublada da situação. Ora, como eu saio? Como eu vou resolver o meu conflito? Se eu estou com o meu cognitivo alterado, se eu estou com o meu grau de percepção alterado, se eu não tenho uma visão clara, se eu não tenho clareza mental, se eu não tenho raciocínio lógico, se eu não tenho estratégia, se eu não tenho esse composto, como é que eu enfrento a situação? Então, o TCC ele trabalha muito bem e não é uma linha da psicoterapia, né? Trabalha sim, não com esse nome, TCC, Sim. mas a gente trabalha muito com a questão da clareza mental, porque sem clareza mental e sem um raciocínio lógico, você não tem o foco, você perde o foco, né? Então, a gente trabalha muito bem com isso, mas a psicologia ortodoxa trabalha muito bem com isso. E trabalha muito também com a linha que eu lhe falei, a linha freudiana, que é aquela linha da escuta ativa, que nós também trabalhamos muito. A gente fala que a primeira consulta e vai preponderar em várias sessões é a anamnese. A anamnese, para quem não sabe, é uma investigação, é um mapeamento seu. Sim. Então, vamos entrevistar você, porque na sua fala, né, no repertório que você traz, vai dizer muito quem é Igor. Eu vou saber muitos detalhes que vão ser colhidos de você naquele momento e que vão ser trabalhados a seu favor durante várias sessões. Eu digo que você vai sair melhor do que o que você entrou. Não resta dúvida. A psicologia ela vai trabalhar com a linha de Jungiana, a linha freudiana. Vamos escutar, vamos fazer você refletir e vamos lhe entregar uma sentença para que você possa criar o seu contexto e para que você possa ressignificar. Não é? Isso é uma linha muito freudiana. E Jung segue essa questão aí vamos desvendar os seus mistérios, vamos sair das cavernas vazias, vamos trazer você das cavernas vazias para a superfície, para que você possa, dentro do seu inconsciente, e tem uma questão muito interessante desse inconsciente, e aí Freud trabalha muito bem. O ser humano, Igor, 95%, e aí pouca gente sabe disso, 95% da mente do homem é composta pelo inconsciente. 5% é composta pelo consciente. Ele chega a representar, o Freud, o Sigmund Freud, ele trabalha muito bem nesse aspecto. Ele trabalha o seu consciente como a ponta do iceberg. Tudo que gira em volta é o seu inconsciente. Sim. E é por isso que volta e meia você fala alguma coisa e você diz, poxa vida, não devia ter falado. Não sabe nem por que reagiu daquela forma, né? Eu falei, eu me arrependi. Não vou consertar, não, que se eu consertar piora. Sim. Eu me arrependi porque você é movido pelo seu inconsciente. Aquelas rupturas. E por mais que a gente treine, nós também, porque nós somos seres humanos, e por mais que a gente tenha as técnicas a nosso favor, e por mais que a gente se reprograme, a gente cai também. A gente também, nós somos humanos. Sim, errar faz parte do processo, né? Nós somos humanos, então assim, falhamos também. Poxa vida, mas é aquela coisa de beber, vamos beber 10 goles de água e respirar. O respire funciona muito bem. Sim. Respire. Conta até 10. Conta até 10. Isso não falha. Respire e vamos fazer devagar para que a gente não possa se precipitar, porque a precipitação não vai te levar a lugar nenhum. Isso aí é o raciocínio lógico. Isso é ter clareza mental. Isso é ter o grau de percepção, e aí o TCC trabalha muito bem isso, né? Que é a teoria técnica cognitiva, trabalha muito bem essa questão da cognição, porque essa cognição é tudo. E você veja como se aplica em todas as áreas. Sim. Eu falei inicialmente a você aqui, eu falei da psicologia jurídica, puxando a sardinha para minha brasa, né? Eu sou advogada. Então, por que a psicologia jurídica? Você imagine um exemplo que eu vou lhe dar. A gente falou até no tribunal de júris, falando aqui nos bastidores. Você imagine que um advogado de defesa, ele está organizando ali o seu júri a favor, né, para que deponha a favor do seu cliente. Sim.
Então, o júri convencido, munido e convencido ou não pelas provas, que muitas são irrefutáveis, outras não, eles vão dar o veredito. Ok? Só que, por detrás das provas, há o homem que trabalha as provas. Mesmo com todas as provas, que muitas vezes são irrefutáveis, né? são incontestáveis, vamos dizer assim, existe o papel do homem, que nesse caso estamos aplicando aí ao advogado de defesa, que vai, através do seu raciocínio lógico, através da sua clareza mental, através da sua estratégia e do mapeamento, porque ele tem todo o histórico de cada um jurado daquele. No caso, é como se ele entendesse mais ou menos como é que Psicologia na veia. como é que a pessoa interpretaria e qual o melhor caminho para ele poder argumentar. Psicologia, né? na veia, eu não tenho dúvida. Interessante Que isso. essa estratégia dele, esse passeio, essa construção, e ele tem o dossiê, não é? Cada jurado daquele é escolhido, é eliminado, é aceito ou não. E você tendo o dossiê de cada um, você tendo o histórico de cada um, você vai saber com clareza mental, com alto grau de cognição, com percepção, com raciocínio lógico, com enfrentamento, você vai saber de que forma, qual a melhor forma para conduzir de tal maneira que aquela prova pode se tornar uma arma. Sim. Pode ser contra ou a favor. A favor. Mas vai depender do seu grau de condução. Porque mesmo existir, aquelas provas podem ser derrubadas. Tudo vai depender de como você Da condução. ilumina aquele fato. E né? essa condução depende do quê? É do jurídico? O jurídico estão as provas, mas é da psicologia humana. É da psicologia humana. Como eu vou acessar a sua mente? Você diria que a palavra poderia ser influenciada nesse quesito? Não diria influenciar, mas eu diria convencimento. Convencimento, né? Eu acho que a palavra não é influenciar, é convencer. E para eu, o meu poder de convencimento perpassa por todo esse ecossistema, por toda essa dinâmica do grau de percepção, do meu grau de clareza, da forma como eu estruturei, da forma como eu mapeei o seu cérebro, a sua mente, pela sua história de vida, né? Pelo seu dossiê, pela sua construção. Na sua construção, eu construo a minha. Então, assim, a psicologia é algo fenomenal, tanto que existe a psicologia jurídica, inclusive é matéria de faculdade de direito. Muito bom, muito bom. Não, psicologia é um universo, é um universo muito grande. E aí né? vem ainda a psicoterapia, que é uma vestimenta moderna. Vamos pegar a psicologia e vamos dar uma atualizada nessa psicologia. Vamos enriquecer essa psicologia. Por quê? Vamos dar um olhar a ela transpessoal. Vamos enxergar o homem por trás dele. Vamos dizer por que é transpessoal, porque ele transcende. Vamos enxergar o que há atrás do homem. E o que é que há atrás do homem? Os seus postulados, as suas crenças, a sua zona multidimensional, a sua zona intrauterina, a sua zona religiosa de ligação, porque a religião tem um fator preponderante na construção da história do homem, porque a fé vai fazer você realmente enraizar estes conceitos, essas crenças, estes postulados, né? Então, que vai lhe evoluir ou não, mas tem o seu papel significativo. O transpessoal é tudo isso. O transpessoal, quando eu falo no meu ecossistema, e sempre eu estou falando na questão do ecossistema, é todo esse emaranhado. Não é? Estudar a psicoterapia é estudar o homem dentro desse contexto. E eu não tenho a menor dúvida que isso se aplica, esses aportes teóricos, essas técnicas beneficiam e muito toda e qualquer área.
Como você falou, né? O advogado de defesa, ele entende de psicologia para poder saber argumentar ali diante do júri. Formar o seu convencimento e mudar, inclusive. Então, quando você entende de psicologia, você facilita a tomada de decisão, facilita uma delegação, você delegar uma atividade, porque você vai saber como se comunicar com aquela pessoa, como você passa aquela informação de uma forma que agrade. Às vezes é até uma ação que você vai pedir para a pessoa fazer que não vai ser das melhores. Se você souber conduzir aquilo, a pessoa vai fazer com o maior prazer, porque você entendeu como é que é o tipo de percepção dela do mundo. Né? Eu diria que você teria mais uma sapiência para filtrar. Né? Vamos tratar as prioridades na luz da prioridade. Sim. Bom, tudo é importante. Mas dentro do que é importante, o que há de mais importante? Eu na quinta-feira, foi a última entrevista e comentário que eu participei na Rádio Excelsior. As pessoas que me acompanham sabem que eu vou ter um quadro Conexão com Rita Homem na Rádio Excelsior. E eu finalizei a minha fala falando justamente da época de final de ano. Sim. Eu disse, muitas pessoas, no final do ano, elas preparam suas listas. Aquelas famosas listinhas de desejos. De metas. De metas. O que eu não fiz durante o ano de 2024. Eu digo, gente, não faz muita lista extensa, não. Não faz 10 pedidos, 10 desejos, não. Coloca 5 desejos, 3 desejos, 4 desejos. Porque é importante que esses desejos sejam plausíveis. Não é? Eu não posso querer perder, Igor, 10 quilos, faltando 3, 4 dias para acabar o ano, para eu caber naquele vestido P que eu comprei na promoção e eu botei ali de meta. Tem gente que faz isso. Eu vou comprar o vestido menor, porque eu vou colocar ali porque eu vou caber nele. Então, ali ele é o meu termômetro. Não funciona. Isso, a gente cai em um outro item que a psicoterapia trabalha muito, que é a autossabotagem. Sim. Então, assim, eu estou me sabotando. E o que é que acontece com minha autossabotagem? Vai me levar ao quê? Ao desencorajamento. Eu vou me desencorajar. Eu vou me sentir derrotada. Eu vou me sentir enfraquecida. Isso vai abrir uma fenda, porque eu não vou cumprir. E cai naquilo que a gente conversou há um pouquinho antes aqui, que é aquelas pessoas que começam alguma coisa e não terminam nunca, né? Não termina. Deixa pela metade porque acha que tem uma meta, mas na verdade só tem um desejo, um sonho, não diz como é que vai ser feito, como é que ela vai chegar até o objetivo, não detalha aquilo com clareza para ela conseguir executar e chegar no ponto que ela deseja. Eu preciso, Igor, ter meta. Eu preciso ter foco e eu preciso ter determinação. Bom, eu vou caber naquele vestido? Vou, mas a médio prazo. Eu preciso fazer um planejamento. De quê? Nutricional. Eu preciso fazer um planejamento, se eu não gosto de academia, eu preciso fazer um planejamento de começar uma atividade física. Exato. Isso é ter estratégia, gente. Isso é ser plausível, é ter plausibilidade. Porque senão isso recai no fracasso. E aí eu vou me sentir fracassada, porque eu não atendi o meu objetivo. Eu estou dando um exemplo que se aplica a muitas situações da vida. Então, eu preciso, para atingir, o empresário precisa, para atingir o objetivo dele de venda, eu quero vender 1 milhão, eu tenho que fazer o meu planejamento interno, eu tenho que fazer o meu planejamento estratégico, trabalhar com estratégia, com raciocínio lógico, com clareza mental, aumentar o meu grau de cognição, procurar, na medida do possível, estabelecer um equilíbrio entre os meus hemisférios. Não vou ser tão sonhador e me repousar no meu hemisfério direito, tirar meu pé do chão da realidade, porque eu preciso saber de números, porque os números vão sustentar a empresa. Sim. Eu não posso me distanciar disso. Então, eu tenho que buscar esse equilíbrio, saber até que ponto eu posso me repousar no meu hemisfério direito, até que ponto eu posso me repousar no meu hemisfério esquerdo e não ser um sonhador. Sair da minha caverna vazia, sair do buraco negro, ir para a minha superfície e dar o meu salto. Sim, com certeza. Queria fazer uma pergunta sobre propósito, que a gente falou sobre propósito algumas vezes aqui, inclusive o tema do livro que você participou como coautora, né?
E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou um pouquinho sobre o propósito. Eu queria saber de você, o que é propósito para você e qual o seu propósito? Bom, vamos por... Eu poderia começar de trás para frente? Ou tem que seguir a ordem? Não, da forma que você achar melhor. O meu propósito é o servir. Seja levando literatura, seja levando informação. Seja levando informação de qualidade. E esta foi a minha fonte de libido maior na minha vida. Servir. Quando eu resolvi escrever livros. Servir. Este é o meu propósito. E o propósito, minha gente, é a meta. O propósito é a minha determinação. O propósito é o meu libido. Se eu não tiver o meu libido, eu não vou ter propósito. Se eu não tiver o meu ecossistema de tudo isso que eu falei aqui, que é o resultado da minha fonte nutricional, e aí eu falo fonte nutricional, gente, não é do organismo só não, é do cérebro. Não é? Eu preciso das minhas boas relações de amizade, porque as relações, seja de amizade, seja de profissional, seja afetiva, as relações, elas são a melhor coisa do mundo. Mas pode ser a pior coisa do mundo. Sim. Né? Depende da forma como você conduzir. E eu aqui nos bastidores, antes de começar o programa, eu falei muito em algo que é muito importante na sua vida, que é a autogestão das suas emoções. Aquele que não tem a autogestão das suas emoções, aquele que não consegue se autogerir emocionalmente, ele não vai ter propósito. Por que ele não tem propósito? Porque ele não tem clareza. Ele não tem clareza para onde ele quer ir. Ele não tem clareza para onde ir, aonde quer chegar. Desculpa até te interromper, era uma das coisas que eu ia te questionar assim. E quem hoje não sabe qual é o propósito? Como é que a pessoa faz para descobrir o próprio propósito? Saia das suas cavernas vazias, minha gente. Busque. Aí, ó, gente, tá vendo aqui? Eu estou vendendo meu produto. Falando, conversando em um podcast, falando de autoconhecimento. Quem não tem propósito tem que buscar agora, é já, o seu autoconhecimento. E é por isso que quando eu falei lá na pirâmide, vamos imaginar, e eu falei bastante que a psicoterapia é um misto do que é real e do que é imaginário, porque o imaginário você pode contar muito a seu favor. Que aquele repertório que você não traz, você vai dizer assim, vamos imaginariamente criar uma situação para poder chegar na sua dor. Quem não tem propósito, gente, tem que buscar o autoconhecimento. E naquela pirâmide, quando eu falei nos elementos basais, né, que eu fui subindo, escalando, o autoconhecimento, eu falei do elemento basal, do que está na base. E do que está no topo? O autoconhecimento. Se você não escalar essa pirâmide, você não chega no seu autoconhecimento. E quando eu falo em autoconhecimento, eu falo no propósito. Gente, o autoconhecimento nada mais é do que um tripé. Eu carinhosamente apelidei como tripé, que está falando isso é Rita Homem, viu? Eu carinhosamente apelidei como tripé, que é a busca da sua autorrealização, do seu autocuidado e da sua autorresponsabilidade. Sem esses itens, vocês não alcançam o autoconhecimento. Vocês vão ficar lá no buraco da caverna vazia. Gente, vocês precisam sair das suas cavernas. Sair das suas cavernas é encontrar o seu propósito de vida. Todo mundo tem que saber buscar. Às vezes está inerte. Você convive. Você não é despertado. Você não é despertado para a reflexão. Vamos aproveitar essa época natalina. Época de reflexão são os 365 dias do ano. Mas muitas pessoas já associam ainda a tudo que não fez, né? Todas as pendências. Não vamos deixar virar o ano, não. Vamos fazer no ano que vem, é um próximo ano. Gente, ano novo é mudança de calendário. É marketing. A vida continua, né? Tudo continua, quem deve continua devendo, quem é credor, quem é devedor, entendeu? Ninguém vai deixar de amar. Não, vou pular 7 ondas e vou resolver meu conflito.
Não é quem é inimigo continua sendo inimigo. Quem muda é a gente. A nossa mudança é interna. É de dentro para fora. Não é? É do individual para o coletivo. É por isso que tem aqui esse homem saindo de dentro da caverna para fora. Porque ele está buscando, justamente. E essas quebras de valores, muitos de vocês têm que fazer, porque é a mudança das crenças limitantes. É a mudança do postulado. É uma crença que virou postulado, que vira um trauma, que vira uma síndrome da ansiedade, vira angústia, que vira depressão e que leva ao suicídio. A cada 40 segundos, no mundo, morre uma pessoa vítima de suicídio. Dentre delas, a fase de transição, que é os adolescentes. Porque são os mais vulneráveis. Então, naquela fase, o nome já diz, uma fase de transição. Não sabe o que quer, não tem um propósito, está lá impregnado, carimbado, né, pelos estigmas das crenças, dos postulados dos pais, dos avós, perdidos lá totalmente nas suas cavernas vazias. Para sair, só depende de você. Encontrar um propósito de vida é crucial. E aí a religião, seja lá qual for, é muito importante. Se você usar a religião a seu favor. Independe de qual seja, Igor. Pode ser evangélico, pode ser do candomblé, pode ser católica, pode ser espírita. O importante é a sua fé. É a fé que lhe transforma, gente. Tem um alicerce, né? Ter a base. O ser humano tem que ter a base. O que a gente mais vê aí, principalmente quando a gente falou na internet, né, é uma relação fake. É uma felicidade artificial. Porque é uma felicidade que não abastece. É uma felicidade que não alimenta. Então, você sai de bonito na foto, você escolhe a melhor foto, com a melhor roupa. Tira 50 fotos para poder escolher uma. Você pega um cenário e vai para o melhor lugar, vai para o lugar mais bonito, porque no lugar feio você não posta. Gente, isso é uma felicidade artificial, não é? Isso não convence ninguém, não. Verdade. Não convence ninguém. Então, eu acho que é muito por esse caminho, né? Eu não sei como é que está meu tempo aí. Não, aqui o tempo... Eu ainda sou geminiana. Geminiana que é assim, Prisma ama comunicação. Mas você falou aí, quando eu perguntei sobre o propósito, eu anotei aqui, né? Na verdade, eu anotei várias coisas que a gente foi conversando aqui. Mas quem não tem propósito deve buscar autoconhecimento. Sim. E Rita quebrou o autoconhecimento em 3 pilares. Eu achei muito interessante isso, que é a autorrealização, o autocuidado e a autorresponsabilidade, né? Então, acho que é uma ótima dica para quem está assistindo a gente e quer sintetizar, ainda está em busca do seu propósito. Focar nesses 3 pilares que a Rita falou, né, Rita? Sem dúvida. Autorrealização... Autocuidado e autorresponsabilidade. Porque se eu não me cuido, eu não posso exigir do outro aquilo que eu não faço comigo. Não é? Então, assim, vamos nos valorizar para que possam nos valorizar. Primeiro a gente se valoriza, depois o outro valoriza você. Não é? As pessoas gostam muito de delegar. Não? Então, assim, a felicidade cabe a mim. Essa responsabilidade é minha. Eu não posso colocar Igor de solidário, responsável solidário, não, gente. Isso só na área do direito. Igor é responsável pela vida dele. Rita Homem é responsável pela vida dela. Eu tenho que buscar os meus propósitos e eu tenho que buscar a minha felicidade. Porque se eu estou feliz, Igor, se eu estou bem realizada, se eu tenho o meu autocuidado, ok, a minha autorresponsabilidade, se eu tenho esse composto, né? esse combo funcionando muito bem, eu vou irradiar alegria, eu vou irradiar felicidade. E a gente quer estar junto das pessoas que são felizes, felizes na sua essência, não felizes daquele produto, que vende aquele produto felicidade. Sim. Né? É aquela pessoa que não resmunga, aquela pessoa... Todo mundo tem problema, gente. Não é você não vai acordar e dormir sorrindo, não. Todo mundo tem problema. Você não pode estar levando ao outro. Você tem que se gerir. Né? Essa autogestão é sua. E isso é indelegável. Cabe a mim resolver. Não transferir essa responsabilidade para o outro. E a sociedade está doente. Ou ficar só reclamando, sem parar para resolver o problema, né? Olha no trânsito. As pessoas estão doentes. Elas dão fechadas uma na outra e elas brigam, elas xingam.
não é? Me trouxeram, me reportaram na Graça, em uma academia, que houve uma discussão, inclusive de uma gestante, que foi preciso chamar um segurança, porque um rapaz que estava malhando, por conta de um aparelho que não queria revezar, ele saiu e voltou com uma barra de ferro. Caramba. Nem sei se isso foi noticiário ou abafaram, mas precisou a intervenção de segurança. Gente, é sociedade doente. Muito, muito louco, né? Muito Né? louco. É uma sociedade doente. Muito possivelmente, esse homem é um homem doente. Doente da alma, doente do espírito, doente da mente. Não é? Algum transtorno, não sei qual, não é? Precisaria conversar, precisaria investigar, mas ele, com certeza, é um candidato a ter alguma síndrome desse tipo. Sim, certeza. Então, assim, as Para chegar a esse ponto, realmente é porque já extrapolou diversos problemas. Né? E isso não é um caso isolado, não é? Isso se soma a muitos outros. Então, e não é à toa que eu falei lá na frente aqui da saúde mental. A saúde mental foi um tema muito propagado esse ano de 2024, principalmente pós-pandemia. Sim. Nunca se falou tanto em saúde mental. Como a saúde mental tem afetado as pessoas. Inclusive, o Gotejar em Cavernas Vazias, ele nasceu também pegando carona nessa questão aí da saúde mental. Eu digo, poxa vida, mas por que eu vou escrever de direito? Né? Eu não quero, eu acho que o meu servir, aí você me perguntou do meu propósito, eu disse que meu propósito é servir, eu acho que eu vou levar uma informação muito mais humana, muito mais evolutiva, falando de autoconhecimento e falando de autoajuda. Eu quero falar o que as pessoas querem ouvir. Então, eu achei que o meu alcance seria muito mais do ponto de vista humanitário, falando de coisas de autoconhecimento, do que propriamente de direito. Embora eu não descarte falar de direito, porque direito está na minha essência. Né? Eu sou aquela famosa barriga de balcão mesmo. Né? Barriga de balcão é aquela que fica ali, atrás do despacho, e vamos ali, vamos conseguir, vamos mudar, vamos no fórum todo dia, vamos despachar, vamos dirigenciar. Mas eu tenho essa outra vertente. Quem são as pessoas que você tem como referência, Rita? Na área jurídica? Na vida. Olha, começando de trás para frente novamente, né? Eu tive uma grande honra, uma grande alegria. Eu digo o seguinte, gente, quando a gente faz é recebido assim com uma pergunta dessa, quem são suas referências, vamos trazer pessoas reais. Vamos trazer pessoas próximas da gente. Vamos criar, vou voltar à área jurídica, vamos falar lá de Rui Barbosa. Vamos falar lá de Calmon de Pavo. Não, gente, vamos falar de gente gente como nós. Sim. Né? Apenas que teve assim um insight, né? Que teve um grau de experiência maior. Na psicoterapia, eu conheci recentemente que eu brinco com ele, eu digo que ele é um grande magnata da área de educação e da área da comunicação, que é o Jordan Campos. Né? Ele é fantástico, ele foi o criador do TTS, né? É baiano e dono de uma experiência, de uma inteligência, de um grau de comunicabilidade excepcional. TTS, que é Terapia Transpessoal Sistêmica. Ele criou essa sigla, então, muito aplausos para ele, um grande comunicador. Eu tive a honra de ser aluna dele e ter formado pelo núcleo dele, né? Ele, para mim, é uma referência nessa área da psicoterapia. Na área do direito, eu tenho muitos mestres. Um, infelizmente, já faleceu, que é gente como a gente. Eu gosto sempre de citar estas pessoas de referências. Nada muito sobrenatural, nada muito distante, não. Foi um grande professor meu, Dr. Antônio José Marques Neto, que já faleceu, infelizmente. Um grande jurista, com quem eu aprendi muito. Eu digo que tudo que eu sei de contratos, eu aprendi com ele na área empresarial. Deixou um legado excepcional, fantástico, dos quais a gente aproveita e a gente sempre faz referência a ele. O que me vem à cabeça, sem dúvida, indubitavelmente, foram esses dois. Fica essas duas referências e duas homenagens também aqui, né? Duas homenagens. Uma viva, outra póstuma, né?
Mas, assim, e voltando ao meu propósito, que é o tema, inclusive, desse podcast, propósito é tudo. Igor, você perguntar o que é propósito? Propósito, para a minha vida, é o meu viver. Quem não tem propósito, eu digo que busque. Busque. Como é que se busca? Refletindo. Você tem lá dentro uma luz que você vai ser direcionado, porque não tenho dúvida que acima do conhecimento acadêmico existe uma sensibilidade, e essa sensibilidade é sua, é inerente à alma de cada um. Isso você não aprende nos bancos de faculdade, né? Você se aprimora, você consegue se calibrar, não é? Você consegue se desenvolver intelectualmente. À medida que você escreve melhor. À medida que você fala melhor. Mas tem algo interno de você que ninguém tira, que é a sua sensibilidade. Então, essa sensibilidade lhe dirá, né? Você tem que buscar. O caminho é o autoconhecimento, gente. Porque o autoconhecimento, para se falar em autoconhecimento, você primeiro fala em conhecimento. Você não tem autoconhecimento sem conhecimento. Sim. E esse conhecimento é um conhecimento de você mesmo, né? Dá um mergulho para dentro de si. Vamos deixar de ser tão fúteis, né? Vamos deixar um pouco esse mercado fast food, sabe? De comidas rápidas, de conhecimento rápidos. Rasos, né? É o famoso conhecedor de superfície, né? É aquele que não se aprofunda em nada. Não sabe nada com nada, ele sabe de tudo um pouco de alguma coisa, não é? Então, assim, você vai buscar o autoconhecimento dessa forma? Não vai. Então, busque estudar. Não tem um instrumento melhor de evolução humana do que o estudo. Estuda, gente, algo que vocês se identifiquem, né? O crescimento e a evolução humana só se dá pela educação. A educação transforma. E é por isso, quando você fala do meu servir, o meu servir é levar informação, seja através de uma informação poética, porque também é uma forma de transmitir conhecimento. A literatura é uma forma magnífica de você transmitir conhecimento. Por exemplo, eu aqui nesse livro de coautoria, Mulheres com Propósito, que também nós falávamos nos bastidores, eu quis levar o meu servir, eu quis levar o meu propósito. E o livro é Mulheres com Propósito. Eu passei aqui, se me permita, eu posso falar? Com certeza. Eu pincelei aqui neste livro um episódio, uma fase da minha vida. E este capítulo aqui eu chamo Anjo Sem Asas. Eu tinha 25, 26 anos, quando eu perdi um filho de 4 anos de idade, de forma drástica, né? Eu digo sempre que eu não tive a possibilidade de amadurecer, de ser preparada. Eu não tive a possibilidade de ser preparada. Quando você tem um filho que adoece e que é acometido por uma doença, você tem a possibilidade de se preparar, porque você sabe que o desfecho, inevitavelmente, vai ser a morte, a depender do caso que seja. Eu não tive esse preparo. Eu fui aquela mãe que saiu, votou e não encontrou o filho, porque ele foi vítima de um acidente fatal. Eu não tenho o menor problema de falar sobre isso. Ele, com 4 anos, ele se trancou no quarto, ele foi para o banheiro, na suíte, ele puxou as gavetas do armário, do armário da pia, fez de degrau, fez de trampolim, sustentou na moldura de um espelho e pulou por uma veneziana do 6º andar. Ele tinha 4 anos de idade. Não precisa falar do baque que foi isso, não é? Por uma garota de 25, 26 anos incompleto, para você entender isso, para você compreender isso, para você aceitar isso. A gente entra na primeira fase de conflito, que se chama a negação. Sim. Você nega, né? Depois você barganha, mas primeiro você nega, e até você aceitar isso é preciso um trabalho longo.
de busca de autoconhecimento, que naquela época eu não fazia ainda, porque eu não tinha essa percepção para isso. Então, eu sofri mais do que eu sofreria hoje tendo conhecimento. É por isso que eu digo para vocês, busquem o autoconhecimento, porque o autoconhecimento fortalece, gente. O autoconhecimento aduba, fortalece o seu terreno. Não é que isso vai evitar com que o problema chegue, vai evitar que o problema chegue mais forte. Porque na medida que você tem uma musculatura emocional, você vai estar amparado, você cria suas arestas, você cria seus pilares de fortalecimento para que o problema chegue menor. A dor ela não vai deixar de existir, né? Mas você vai estar um pouco mais resistente a ela, né? Mas não tenha dúvida que você vai aceitar de uma forma mais madura. E comigo foi diferente, porque eu não tinha aquele grau de percepção, aquele grau de amadurecimento que hoje eu tenho. Então, eu sofri muito, tive uma crise de depressão profunda, né? Aquela pessoa de 60 quilos foi para quase 100. 40 quilos eu engordei ali, acho que em 2, 3 meses, ou menos. Então, assim, foi muito complicado. E eu encontrei na religião, foi por isso que eu falei a você da religião, como uma religião importante na vida de cada um. E eu eu era católica de herança, do meu pai e minha mãe, mas eu me tornei espírita, com todo louvor à Igreja Católica ou qualquer outra religião, mas é porque eu achei que na doutrina espírita é a que mais se aproximava da ciência. Não é uma religião, é uma doutrina filosófica, né? Então, assim, foi quem me apoiou muito. Eu virei uma missionária. Eu conheci um grupo de missionários, é por isso que eu intitulei Anjos Sem Asas no livro. Eu virei uma missionária e aí eu volto no meu servir. O meu servir à época, todo propósito tem um servir, minha gente. Vocês vão ver, eles podem mudar. A cada fase de evolução das suas vidas, seus propósitos vão mudando e o seu servir acompanha. Tá? O meu servir naquela época era transformar, melhor dizendo, era transformar a dor em um pouco mais de alívio. E eu dizia que a cada rosto, a cada lágrima que eu encontrasse e eu deixasse um sorriso, a minha missão estaria cumprida. E eu virei uma missionária no auge dos meus 25 ou 26 anos. Era de um grupo internacional que chamava The Family, Sim. que eu conhecia assim, como anjo sem asas mesmo, na rua, na dor. E eu me integrei facilmente a eles, virei porta-voz. Ficamos 2 anos fazendo um estudo como missionária, onde eu não sabia nem que existia, Igor. Eu sabia que existia encontros de alcoólicos anônimos, de drogados, mas eu não sabia que tinha encontros de pais que perdiam filhos. Sim. Eu não sabia. E tem muita gente que não sabe. Que não sabe, exato. Porque assim, quando o filho perde um pai, ele é órfão. Né? Ele fica órfão. Mas quando o pai e uma mãe perdem um filho, não tem nome. Não tem nem nome para isso, né? O nome é dor. Minha gente, o nome é dor. Então, assim, eu virei uma missionária nesse sentido. E aí, neste livro, eu pincelei essa história. E em uma das minhas lives eu contei, como eu estou contando aqui hoje. Sim. E aí, essa coordenadora, um beijo, depois Fernanda Groba vai me assistir, meu grande abraço fraterno a ela me convidou para fazer parte desse livro, Mulheres, e eu contei essa história nos mínimos detalhes, porque eu achei que esse servir ia ser de grande utilidade pública, porque tem muitas mães que passam neste momento por isso e não sabem como reagir, acham que o mundo acabou. Acham que estão sozinhas nessa jornada, né? E que o mundo acabou. Quando não tentam suicídios. Sim. Então, não façam isso. O mundo não vai acabar. Eu tive um propósito naquela vida, que é na minha vida, nessa fase, que era prosseguir minha vida, porque eu tinha um outro filho. E quando eu internalizei, eu logo engravidei da minha filha. Ela se chama Vitória, né? Não podia ter outro nome. Uma menina linda. Hoje ela tem 23 anos. Já entrou 5º ano de medicina. Sim. Uma menina lindíssima, inteligentíssima e dona de uma sensibilidade fenomenal. Então, assim, foi um presente, porque eu me permiti, não se bloqueie, não se feche, tenha o seu propósito. Eu estou contando essa história
porque tem tudo a ver com servir, Sim. né? Então, assim, olha quantas coisas, quanto assunto, quanto conteúdo voltado aqui para o autoconhecimento, né? Para o autocuidado, para a autorresponsabilidade, para a autorrealização. Se conhecer, ter ciência daquilo que te machuca e do que pode te Exato. Quanta coisa que fortalecer. a gente falou da dor, né? Porque, assim, falar, Igor, dar uma palestra sobre algo técnico é até fácil. Com certeza. Quanto mais dom você tem facilidade de fala, ok. Quem não tem, vai, estuda. Mas não é fácil você se despir. Não é fácil você falar de si. E não é fácil você falar de dor. Sim. Não é? Mas isso é utilidade pública. Com certeza. Isso é um servir maravilhoso e magnífico. E obrigado por abrir um pouquinho da sua história aqui pra gente, né? E contar um pouquinho mais, uma coisa mais profunda ainda sobre sua história de vida, sobre sua jornada. E com certeza que enriqueceu bastante. Me enriqueceu ouvir a sua história. Acabou me remetendo a outras situações também que eu vivi. Não fez parte da minha família, mas eu vivi muito próximo. E realmente essa questão do autoconhecimento, de você ter força, de você ter amparo ali perto, ajuda. Você saber que existem outras pessoas também que passaram por aquilo e conseguiram sobreviver. Você fala assim, pô, se ela conseguiu, eu também consigo, eu posso dar mais um passo e viver com essa... Eu vi até recentemente, eu não lembro aonde, alguém falando sobre a questão da dor, né? Que fala assim, velho, você tem que aprender a lidar com a dor. A dor é como se fosse uma pedra que você bota no seu bolso. E a partir do momento que você aprende a lidar com ela, não é que você vai jogar aquela pedra fora, ela vai estar com você o resto da sua vida, na sua jornada, mas você aprende a entender qual é o papel dela naquele ambiente, né? A dor, ela sempre vai existir, mas como você vai carregar ela que vai fazer a diferença, né? Então, isso é importante, e você ter esse autoconhecimento, você se aprofundar nisso é extremamente importante. E aquele velho clichê, que é clichê, mas é funcional. Faz do limão a limonada. O meu problema, por que eu sempre trago isso nos repertórios? Para que as pessoas entendam que o problema dela não é o maior do mundo, não. E aí, às vezes, quando eu falo isso, eu digo, mas comigo eu não suportaria, eu não conseguiria mais, o meu mundo acabaria. Não acaba não, gente. E suporta sim. Não acaba e suporta. Suporta porque isso é da fisiologia humana. Aquelas pessoas que, ainda que neguem a primeira fase, né, do conflito, que é o luto, né, mas eu aprendi que quanto mais o luto você vive, mais depressa você sai dele. E aí remete a quem? A Carl Jung. Não fuja das sombras. Não fuja das máscaras, né? Porque as pessoas tendem a se afastar das sombras. Por quê? Porque não conhece. Porque teme o desconhecido. Mas na medida em que, segundo Carl Jung, na medida em que eu concordo plenamente, na medida em que você convida as suas sombras para perto de você, você terá um maior domínio sobre você. Então não tem mais sombras. Busque as sombras para perto de você, que é uma maneira, é uma forma de você se autoconhecer. Não repudie, não afaste as suas sombras. Muito bom. Rita, hoje pra gente encerrar aqui nosso episódio... Como passou rápido. Falei, que a gente vai conversando, quando a gente vê, já tem mais de 1 hora de bate-papo. Pois hoje a gente passou por bastantes tópicos aqui, né? A gente falou de psicoterapia, falou de livro, falou de propósito, falou de história, da nossa história, essência, medo, dor. Para finalizar aqui, qual mensagem você passaria para as pessoas que estão nos assistindo, que estão enfrentando agora um desafio, que estão passando por dificuldade? Qual mensagem você gostaria de deixar para a gente encerrar aqui esse nosso episódio? Para vocês todos, saibam de tudo que foi dito aqui. A palavra mais importante que está acima de tudo é Deus. Ter Deus é ter propósito. Não fujam das suas essências. Procure se conhecer. Eu acho que de todas as palavras que foram ditas aqui durante 1 hora, 1 hora e meia, eu não contabilizei, mas sem sombra de dúvida, a palavra mais repetida e mais falada aqui foi a questão do autoconhecimento. Por quê? Porque é o que falta em mim, é o que falta em você.
Falta em mim também, porque eu não sou, porque eu estou estudando, porque eu sou psicoterapeuta, porque eu sou advogada. Eu não sou nenhum suprassumo, não. Eu tenho as minhas falhas, eu ainda tenho, sim, as minhas crenças limitantes, ainda tenho, sim, meus postulados, mas eu sou uma pessoa que eu trabalho. Evolução constante. Né? Eu busco, quando falo trabalho, gente, eu busco a minha evolução. Muito bem colocado. Eu busco a minha evolução. Então, qual é a mensagem que eu posso dizer para você? Busque a sua evolução. Na medida que você busca a sua evolução, na medida que você busca o seu crescimento, gente, buscar o crescimento e a evolução emocional, tudo virá como consequência em um efeito dominó, em um efeito cascata. Por quê? Porque isso vai aumentar o meu grau de realização, isso vai aumentar o meu autocuidado, a minha autorresponsabilidade. Olhe lá aquele meu tripé do autoconhecimento. Isso vai aumentar a minha percepção, a minha clareza mental. Se eu tenho clareza mental, se eu tenho um grau cognitivo, se eu raciocino bem, se eu tenho estratégia, o que está faltando na minha vida? Qual é a lacuna que existe para que eu almeje aquela mudança de cargo, não é? Ou aquele concurso que eu tanto quero passar? O que está faltando? O que está faltando na minha relação familiar? Na minha relação, por que minha relação não dá certo com minha filha? Que eu tenho um conflito familiar, ou com meu pai, ou com meu namorado, ou com meu marido. Parte de você. Não busque no outro. Não delegue ao outro o que pertence a você. Então, tenha autocuidado, tenha autorresponsabilidade, busque essa autorrealização, melhore o seu ecossistema. Tudo isso que foi dito aqui. Coloca isso em um pote mágico e que isso saia como mantra diariamente, porque na medida que você repete, você internaliza. Isso é ciência, gente. Não sou eu. Isso não é literário, não. Isso é científico, tá? Então, na medida que você acredita, você transforma a sua vida. Transforme você a sua vida. Você pode. Rita, que papo incrível. Foi bom. Foi incrível. Foi até diferente do que eu pensei que seria, né? Porque a gente caminhou por várias áreas, mas a gente se aprofundou em assuntos que eu realmente desconhecia da forma que você passou, né? Anotei coisas maravilhosas aqui sobre o autoconhecimento, coisa que você falou agora no final, que para ter autoconhecimento você precisa ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, como é que você vai se conhecer, né? Responsabilidade, servir, sobre o convencimento. Velho, haja conteúdo, viu? Tipo, eu gosto de falar, todo convidado que vem aqui, eu sempre falo que um podcast dá um mês de cortes para postar no Instagram, LinkedIn, Facebook. Eu acho que isso aqui vai dar mais de um mês de tanto conteúdo que a gente falou. E para quem está te assistindo agora, como é que a gente te acha nas redes sociais? Que eu sei que você é bem ativa nas redes sociais. Sou mesmo. Veja bem, vocês vão me achar... A rede social que eu mais gosto hoje de atuar é o LinkedIn. Só que o LinkedIn, nem todo mundo acessa. Sim. Né? O LinkedIn em países desenvolvidos chega a ser o número 1. Em rede, não é só rede de relacionamento profissional, não. É uma sede, um labirinto, gente, de conhecimento. Você emerge por um, você sai no outro. Eu sou criadora de conteúdo, né? LinkedIn Creator. Eu escrevo artigos para o LinkedIn. Vocês me encontram no LinkedIn, no Rita Homem. Mas vão me encontrar também no entretenimento, claro, né? Quer saber mais dos meus livros, quer saber de dicas, vão encontrar também no Instagram, Rita Homem Oficial, podem me seguir lá. E Facebook também, Facebook faz parte, também me acho também. Meu nome é um nome fácil, né? É um nome forte, Rita Homem. Tem pessoas que me perguntam, é um nome artístico? Não, é de sobrenome? Paterno. Seu pai se chama, o sobrenome dele é Homem. É Homem. Então, ficou Rita Homem. Eu uso esse nome porque realmente é um nome forte que as pessoas memorizam. Me encontram lá. Beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Rita, e até próximo obrigado. podcast com mais propósito. Com certeza. Muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Com a gente, viu? Eu é que agradeço a oportunidade da fala.